Oi, pessoal, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo hoje, meu maridão Mauro, que fala assim que sem ele eu não estaria aqui hoje não. E não teríamos os nossos filhos lindos, né? E hoje a gente vai falar justamente, puxei ele aqui, né, comigo pra gente falar um pouco sobre família, o nosso papel, né, de pais para com os nossos filhos, né? E do que a gente tem visto, né? A gente tem visto muitas coisas acontecendo aí em relação aos filhos, os pequeninos, né? Já tão pequenos, passando já por dificuldades emocionais, com ansiedade, distúrbios, né? Que a gente vê tantas coisas aí acontecendo e precisando de medicações fortes, já com tão pouca idade, né? Mas por que isso tem acontecido tanto, né, ter aumentado essa taxa muito grande, né, aumentado cada vez mais. E antigamente, eu falo assim, na nossa época, né, eu sou da década de 80, nós dois, né, a gente não se ouvia isso, né, e a gente parou para conversar um pouco também e pensar, poxa, antigamente a gente brincava mais na rua, com os amigos, sempre estava junto, aprontando, correndo, a gente gastava energia. Era um tempo gostoso, né? Não sei se você teve esse tempo, né? Tantas brincadeiras legais, aí juntava o pessoal da rua e ficava até altas horas, né? Mas hoje, devido a muitas coisas, também segurança, a gente tem visto, né, muitas coisas acontecendo também, e os pais acabam deixando os filhos mais dentro de casa. E como ocupar os filhos, né, ficando dentro de casa, às vezes no apartamento, né, enfim. E aí começa a tecnologia, né, com tão pouca idade. Eu falo assim que o ser humano ele tem um certo tempo para começar a mexer com essa tecnologia. E a gente já começa já desde pequenininho ensinar os bebês às vezes já assistindo no celular, no tablet, as coisas, brincando, né? E isso faz um mal tremendo para essas crianças, né? E por isso a gente vê muitas crianças já com esse ansiedade, não conseguem dormir, já com tão pouca idade, já obesas, né? Porque não tem mais aquela vida saudável. E eu quero puxar a responsabilidade para nós pais também, tá? Por quê? Independente da nossa situação, seja financeira, seja o lugar onde a gente mora, o ambiente, enfim, nós temos a responsabilidade de proteger os nossos filhos, de ensiná-los, né? De saber o que dar para ele, né? Tanto alimento físico, espiritual, emocional. Nós temos essa responsabilidade, é nossa, porque eles não sabem, né, o que é bom para eles, o que não é agora. Eles só querem, né? Mas a gente tem que falar sim ou não. E nós temos 4 filhos aqui, cada um com a sua idade aí, de seus desafios, né? E nós queremos compartilhar um pouco isso com vocês, o que nós fazemos aqui em casa, né? Essa preocupação que nós temos também em poder dar para eles, né, uma qualidade de vida boa, também não só isso, né? Mas também nos dar a eles, né? Eu falo que esse é o melhor presente que eles podem ter, que é a presença dos pais. E nós temos trocado a nossa presença por celular, por joguinhos, porque muitas vezes a gente está tão cansado, né, do dia e às vezes a gente está cansado mesmo, né? A gente só quer parar por alguns minutos aí. Só que a gente, na verdade, a gente não para descansar, a gente para ficar no celular, a gente para ficar no videogame, a gente para ficar vendo redes sociais, jogando, assistindo uma TV, mas não para com os filhos e eles observam tudo isso, viu? E por isso eu vou deixar primeiro o Mauro falar da importância do pai, o papel do pai para com os filhos, né? E também o que ele faz com os filhos. Depois eu falo um pouquinho de mim também como mãe, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? A presença do pai, ela é tão importante na vida de uma criança, né? Você imagina como que eles podem crescer e não ter alguém que esteja presente lá, dando talvez uma direção, dando um limite, ou mais do que isso, até dando uma proteção, né? A criança, ela precisa de relacionamento, né? Se ela está se relacionando com o celular, é totalmente diferente as emoções que ela vai ter ao se relacionar com uma pessoa, ou principalmente com o seu pai, que é da onde ela se originou, né? Então, por exemplo, quando eu levo meus filhos para jogar bola, eu crio afetividade com eles, né?
quando eu levo a minha filha para dormir e converso com ela antes do momento de dormir, leio uma história, oro com ela, crio um laço efetivo, forte, para que a gente possa, para que ela possa se sentir segura, se sentir aparada, né? E ao mesmo tempo ela entender que todas as coisas têm um caminho, uma direção. Isso é fundamental. Então aqui a gente, né, com 4 filhos, né, então a gente sempre procura também dedicar um tempo adequado a cada um, porque tudo tem um limite. Senão, eles gostam tanto, a criança quer tanto ansiar estar com o pai, com a mãe, que ela vai querer estar o tempo todo. E se você der só para um e não der um limite, como que fica o outro? Vai se sentir rejeitado. E não é esse o caminho, né? Então, a dedicação do tempo, seja um joguinho, seja jogar bola, seja uma conversa, tudo é importante ter essa abertura para eles, inclusive, né? Eles se sentem acolhidos e também muitas vezes encorajados. E nós estamos aqui para isso. Não é fácil, é cansativo muitas vezes, né? Você precisa realmente se dar e doar o seu tempo para que eles sintam isso. E é uma coisa que não é um dia, é necessário que seja construído, né? Você vai construir dia após dia, formando dessa forma uma pessoa, formando o caráter dela, né? Então isso é fundamental. Então são rapidamente poucos exemplos que eu dei aqui, mas que a presença do pai, do homem, ela faz diferença, principalmente nessa questão de dar essa direção, esse limite dentro da casa e a direção e a proteção. Isso faz toda a diferença. É. E eu falo assim que quando a gente, os dois, né, juntos, tem essa missão, não fica pesado para ninguém. Porque muitas vezes eu vejo pais, né, os homens, negligenciando esse papel, deixando tudo para a mãe. Mas o Senhor colocou cada um, né, eu falo assim, no seu quadrado, né, na sua função, para que as coisas aconteçam de forma correta, que não seja pesado para ninguém. Então, quando os dois participam disso, gente, faz uma diferença. Isso gera uma segurança tão grande para a criança e ela cresce com certeza, com convicção e não com a identidade deformada, né? Eu falo assim que nem o Mauro falando da rejeição, né? Às vezes, o primeiro lugar onde a criança vai enfrentar essa rejeição é com o pai e com a mãe, né? Então, assim, comece a observar como tem sido a sua rotina, né? Esse ser humano tão pequenininho aí que tá aí com você, ele não veio à toa, ele veio por algum motivo aí, e não veio para ser um peso, não veio para destruir, não veio para se tornar algo, um horror para você, incômodo. Pelo contrário, é alguém que tá ali, que vai ser seu espelho, né? Eu falo assim que os nossos filhos é reflexo nosso, né? E se a gente não sabe passar, construir, né, isso neles, o mundo vai construir da forma dele. Então, assim, com quem o seu filho passa mais tempo, né? Aonde você tem colocado, o que você tem dado para os seus filhos, né? Não é uma missão impossível. Eu falo assim, eu brinco com as pessoas que vêm aqui em casa e falam, ó, tá vendo, ó, não é impossível cuidar de 4 não, então eu tenho bastante filhos, né? Eles dão risada, né? Mas é algo tão precioso quando a gente começa a dar as instruções corretas, a gente ensina o caminho do Senhor para os filhos, né? Já desde pequenininho, eu falo assim, eu sempre falo para minha filha, eu falo, filha, você tem tanta riqueza de ensino que eu não tive isso na minha infância, né? E você se sinta privilegiada. Então a gente constrói neles convicção, certeza, determinação e não uma criança com medo, insegura, né? Então, assim, reproduzam nos seus filhos o melhor de vocês. Não reproduzam suas deficiências, os traumas que vocês viveram. Isso daí deixa o Senhor cuidar de vocês. Mas peça muita ajuda para o Senhor para que vocês não repitam muitas vezes o que os seus pais erraram sem querer, né? Ou alguma coisa aconteceu na sua vida e vocês acabam reproduzindo isso para eles, né?
falando palavras que às vezes você ouviu tantas vezes na tua infância que doeu para você, às vezes você acaba jogando para o seu filho, né, ou para sua filha. Eles são uma oportunidade da gente fazer o melhor, né? Aquilo que muitas vezes a gente sentiu falta, ou a gente não teve por algum motivo na nossa infância, na nossa adolescência, tá aí, ó, uma baita oportunidade que nós temos de fazer o melhor para eles, né? E por eles. E isso, gente, a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando aqui, a gente vai colher lá na frente. Imagine você plantando coisas boas para o seu filho. Você pode deitar no seu travesseiro sossegar. Quando ele for adulto, ele só vai te trazer alegria. Ele vai reconhecer o que você fez. Então, assim, é trabalho? Eu falo assim que é um trabalho diferente do... É um investimento. É isso, é um investimento. Falou tudo, Má. Tá vendo como um precisa do outro, né? É um investimento. E a gente vai ter um retorno gratificante. Então, mas eu falo assim que como a família é projeto de Deus, a gente não tem como conseguir andar com esse projeto sem a ajuda dele. Então, ensinem a palavra para os teus filhos, orem com eles, orem juntos, leiam a palavra, injetem nos seus filhos o melhor do Senhor, porque essas sementinhas, elas vão florescer de uma forma tão linda e permanente, tá bom? Então, a gente quis contribuir um pouquinho aqui, né? Obrigada por essa participação e que Deus abençoe cada lar, né? Fechem as brechas da sua casa, não deixe o inimigo governar e por mais difícil que esteja aí, o Senhor, Ele pode dar um jeito em tudo, tá bom? Deus abençoe vocês.